Relatos sobrenaturais, seguidos de depoimentos enviados para esse canal, têm se tornado um verdadeiro sucesso. E, aliás, incentivado outras pessoas a estarem participando dessa temática. E hoje aqui eu vou contar para vocês a respeito de uma dessas histórias que foi nos enviada pelo senhor Jorge Santana, morador da cidade de Santos, cujo relato ocorreu no último dia 25 de fevereiro, exatamente desse ano que nós estamos, ou seja, 2022. Você quer saber mais? Então, enquanto rola a vinheta, vá se inscrevendo aqui no canal. Afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério. Como eu abri dizendo, esse relato aconteceu no último dia 25 de fevereiro desse ano de 2022, envolvendo alguns moradores de um prédio residencial da cidade de Santos, muito próximo ali à região da Praia Grande. O senhor Jorge, em questão, que nos envia essa história, ele tem 48 anos, já mora no local com a família há cerca de 25 anos e é muito amigo de todos os moradores, especialmente aqueles que residem no próprio andar de seu prédio. Ele ainda emenda dizendo que cada andar tem 4 apartamentos e é um prédio de classe média. No entanto, ele disse que por volta das 10 horas da noite, ele estava jantando juntamente com sua esposa e a sua filha caçula, cuja essa que tem 9 anos de idade, e quando escutou uma gritaria no corredor de fora do apartamento, mais propriamente próximo à escada de incêndio. Ele, muito assustado, pensou que poderia ser alguém que tivesse sofrido um acidente, ou, na pior das hipóteses, até o início do incêndio no prédio. Correu, abriu a porta sem sequer olhar pelo olho mágico, quando ele deu de cara com a sua vizinha, no qual ele diz que vai trocar o nome dela aqui no relato, pois ele não tem cá a permissão direta dela para estar citando. Então aqui nós a chamaremos de Joana, que é uma mulher que atua como professora, tem 39 anos e uma família formada e já mora no prédio há 5 anos. Ela estava pálida nesse momento, muito ofegante, pois ela disse que trombou na escada com 3 crianças deformadas, de uma aparência muito, mas muito estranha. E ela apenas chorava e soluçava e pedia para que acionassem o zelador do prédio, alguém, para ver o que era aquilo que ela tinha visto. No entanto, ele coloca aqui que ela costumeiramente subia pela escada, pois, como ela sempre visitava o parente que ela tinha 2 andares abaixo, ela não gostava muito de usar o elevador, ficar esperando coisa desse tipo, ela acabava subindo pela escadaria mesmo, era costume dela. Foi aí que ela topou com essas 3 criaturas, ao qual, nesse momento, ela classificava como crianças deformadas.
O Jorge, por sua vez, como ele disse que nunca acreditou no sobrenatural, colocou a vizinha para dentro do seu apartamento, junto com sua esposa, trancou a porta e foi ele mesmo verificar o que era aquela situação que ela tinha acabado de relatar. Enquanto isso, a sua esposa também providenciou uma ligação para que o zelador do prédio acionasse alguém responsável pela segurança para estar subindo até o sétimo andar, que é exatamente ali onde eles residiam. O Jorge disse que quando desceu a primeira plataforma das escadas, não viu absolutamente nada. Mas, quando ele virou à direita, entrando na segunda plataforma, ele avistou aquilo que ele coloca aqui como três seres muito baixos, de aproximadamente 1,20 m, que se assemelhavam com esse desenho que ele nos enviou. Inclusive, ele pede desculpa, dizendo que ele não é um hábil desenhista, um artista, mas ele conseguiu descrever aqui que as criaturas tinham mais ou menos 1,20 m de estatura, tinha uma roupa colante no corpo, de cor preta. No entanto, em vez de calças, vestiam algo que parecia ser uma saia, que era da mesma cor dessa camiseta, uniforme, seja lá como for, que cobria o peitoral, que era um preto bem cintilante. Quanto à aparência do rosto, era uma cabeça oval desproporcional ao corpo, e em vez de olhos, tinha como se fosse um rasgo na horizontal, um pequeno orifício, que poderia ser o nariz, e também a boca era rasgada na mesma proporção dos olhos e não tinham cabelos. A questão da reação foi da seguinte forma: ele disse que no primeiro momento ele não se assustou, pois os três seres estavam de costas para a escada, como se estivessem conversando, apesar que ele não escutou nenhum ruído, nenhum tipo de pronúncia, algo do tipo. Estavam ali como se estivesse entre eles, ali, sabe, numa reunião. Foi quando aquele que estava de costas para o Jorge virou e fitou ele. E aí ele pôde observar da penumbra que ainda estava, pois não tinha acendido aquela luz automática quando você vai passando, tem o sensor que acende. Ali onde eles estavam, estava escuro. Esses dois que estavam à frente olhou para o Jorge, mas o que foi mais nítido é o que estava de costas, que, tipo, sabe, ele virou a cabeça, assim, sabe quando você tem aquela reação? E o Jorge perguntou quem eram eles e o que estavam fazendo ali. Tipo, sabe, da maior inocência, não tinha caído a ficha nele do que era. E os três saíram na moralzinha, andando, desceram mais uma plataforma e o Jorge foi atrás. Só que quando ele desceu e automaticamente a luz do sensor acendeu, não tinha mais ninguém ali. É como se eles tivessem se desmaterializado ou mesmo escapado, talvez ali por algum local que desse um acesso desconhecido, certo? O curioso que ele cita aqui no relato é que quando ele passou pelos sensores de luz, todos os sensores de luz acendiam normalmente. Já aonde essas três criaturas, que podemos chamar aqui também de humanoides, estavam, o sensor não dava resposta. Então, é como se talvez eles fossem formados de um outro tipo de matéria que não desse essa percepção para o sensor de fato acender. É uma das coisas curiosas que ele cita aqui. Ele
emenda dizendo que ficou tão confuso que ele não teve tempo para ter medo naquele instante. O que ele fez depois de verificar que os 3 seres sumiram foi subir até o apartamento para ver como a vizinha estava, como que a esposa e a filha estavam. E diz que elas estavam normalmente ali, a vizinha tomando um copo de água com açúcar, como ele falou aqui, que deram para ela, inclusive. A esposa e a filha sem saber o que estava acontecendo, ao mesmo tempo ele não queria assustar a filhinha de 9 anos. Foi quando subiu o segurança do prédio e o zelador para saber o que estava de fato acontecendo ali. E ele explicou que viu umas pessoas estranhas. Ele falou que ficou até meio, sabe, encabulado de falar que, olha, eu vi ser extraterrestre, eu vi uma coisa diferente, eu vi crianças deformadas, mas a própria vizinha já se adiantou ao zelador e começou a relatar o que tinha visto ali naquele local. O zelador, por sua vez, também que ele disse que prefere não citar o nome dele aqui, diz que fez uma cara meio que de, sabe, aquela, putz, que a senhora andou bebendo? Enquanto o segurança não teve reação nenhuma. Os 3 foram até o local novamente, o segurança, o zelador e o Jorge. Examinaram tudo e não encontraram absolutamente nada. Nem pegada, nem cheiro, nem ruído, nem portas forçadas, absolutamente nada. O zelador, por sua vez, não quis alarmar o restante do prédio, dos moradores, para não criar uma situação de pânico, e apenas disse à sua vizinha e ao próprio Jorge que, de momento, não tomaria nenhum tipo de atitude, mas que, na próxima semana, assim como fez, mandaria instalar câmeras de segurança, especialmente naquele local das escadas aonde não tinham até então. E o Jorge faz até uma observação aqui, que diz que não foi colocado até agora. Ficou unicamente na promessa, que ele diz que está cobrando isso. Mas que, se fosse reportado ou escutado qualquer tipo de barulho, que sim, ele acionaria a polícia militar, faria algum tipo de ocorrência em cima do fato, mas que, de priori, não gostaria de alarmar os moradores do prédio. Por isso, até também, o Jorge disse que não quer colocar aqui endereço, localização exata do que foi que aconteceu. Mas, igualmente, também me fez um convite para, caso eu quiser ir conhecer o local, claro, sem mostrar fachada, dar endereço para curiosos, certo? Porque a gente sabe que acaba aparecendo muita gente que não tem absolutamente nada a ver. Bom, pessoal, então esse foi o nosso outro relato enviado aqui para o canal na última semana. Eu achei muito interessante de fato, embora confesso que tem algumas pontas soltas nessa história aqui, que eu gostaria de uma hora conversar melhor, quem sabe por telefone, até pessoalmente com o Jorge, para que nós possamos esclarecer. Enquanto isso, já sabe, vai se inscrevendo aqui no canal, dá aquela forcinha para mim aí. Afinal de contas, o Telamix tem crescido muito nas últimas semanas. E eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até breve.